Olá, amigos, irmãos em Cristo. Estamos iniciando mais um programa para você. Eu quero comunicar ao nosso público, aos nossos telespectadores, que mais uma vez eu estarei me ausentando por um período. E eu quero pedir as vossas ações, porque novamente eu irei a São Paulo, desta vez para passar por um processo cirúrgico. Então, se por um acaso eu vier apresentar alguma entrevista durante a minha ausência, porque já estará gravada, mas eu estou, a partir do próximo programa, comando do programa Tempo de Semear fica com os nossos colaboradores, Celina, Lia e demais irmãos e irmãs em Cristo que o Senhor tem levantado para abençoar as nossas vidas. Orem por mim e eu vou confiando no Senhor. Firme na fé que o Senhor é quem está no comando das nossas vidas. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, que no capítulo 3, que há tempo para todo propósito. Há tempo para sorrir, há tempo para cantar, para plantar, para colher. Então, chegou o tempo desta cirurgia e como o Senhor Deus tem direcionado a nossa vida até aqui, eu posso dizer, como diz também, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu sei que Ele continuará na direção de todas as coisas. E assim, com a fé firme no Senhor, esperando de você a sua oração, Tempo de Semear está no ar. E com muito prazer, nós recebemos o pastor Ângel Rivaldo. Ele é de Belém, mas nós temos esperança de que logo, logo ele venha residir em Castanhal e nós vamos conversar um pouco sobre missão. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Irmã Láudia, um prazer todo meu, né? Uma honra estar aqui no seu programa pela primeira vez. Já participei de vários, né, na nossa TV Boas Novas em Belém, mas aqui eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa programação e estou à disposição aqui para falar um pouco sobre a obra missionária. Amém. O pastor, ele foi missionário por alguns anos em Guiné-Bissau, em Moçambique. E ele vai trazer, nós vamos bater um papinho aqui, não é uma entrevista, simplesmente um bate-papo. E ele vai contar, assim, num pouquinho de tempo, um pouco do trabalho que ele fez em Moçambique. Pastor, o que é que o Senhor nos traz de experiência? É uma experiência muito extraordinária, né? No ano 2000, nós tivemos o privilégio de ser chamado, né, com um grupo de missionários para o país de Moçambique, para província, na verdade, já tinha... Moçambique são 10 províncias, né? E as 7 províncias já tinham sido alcançado por um grupo de missionários que no ano de 1997 já tinham começado essa missão. E fomos a segunda leva, né? E fomos a alcançar os estados que faltavam, as províncias que faltavam, que era a província de Maputo, Inhambane e Gaza. E fomos para a última província, a província de Inhambane, fomos para a cidade chamada Massinga. Massinga é uma cidade que fica a 13 quilômetros do Oceano Índico. Um lugar, na época, não havia energia, não havia água encanada, muita malária, muita dificuldade. E 75% do povo da região só falava o dialeto Matso, né? Que é o dialeto local. E foi uma experiência assim que eu acredito que nunca mais na minha vida eu vou ter, irmão Láudia, porque uma experiência muito extraordinária mesmo. Pois é, pelo que você está me falando, eu vejo assim como algo não fácil, é bem difícil, né? Bem difícil. Interessante, pastor, que tem uma colega nossa que diz assim, além de não ser fácil, ainda é difícil. É difícil, é verdade. Então é uma brincadeira, mas que reflete uma realidade. E eu quero, Senhor, como missionário, que foi que lhe levou a fazer esta obra lá, porque a sua palavra pode contagiar outras pessoas que têm um sonho, mas ainda estão com medo. Acima de tudo, o chamado, né? O chamado, porque quando eu recebi o convite, na verdade não era para ir para Moçambique, era para ir para o Timor-Leste, que inclusive o Timor na época estava bem mais difícil do que Moçambique. Mas lhe digo que a África não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas imaginam, né?
Primeiro que a recepção do povo é muito diferente, é um povo muito alegre, né? Um povo que sabe viver com pouco, né? E nós aprendemos a conviver no meio desse povo, né? Agora, o que, além do chamado, né, para Moçambique, o que ardeu no coração, aprender a amar aquele povo, né? E conviver no meio daquele povo, e de ver tantos sinais e prodígios e maravilhas que Deus fez, porque no campo missionário, Deus faz, na verdade, o que às vezes não faz na nossa cidade, no nosso país, por causa da grande necessidade da obra. Eu posso citar aqui para a senhora um pequeno testemunho de uma família de muçulmanos que não era da nossa região, né, que nós fomos visitar, passar um final de semana, e essa família era muito fechada para o evangelho. Desses dias que nós ficamos 3 dias no meio dessa família, eu voltei para minha cidade, mas o Espírito Santo me cobrou que eu teria que voltar lá, porque tinha o esposo da dona Samima, ele tinha recebido trombose, né? Ficou paralítico por 5 anos. E aí, quando eu voltei, não sabia como eu ia evangelizar, como é que eu ia falar do amor de Deus, né, para aquela família. E aí ela falou para mim, disse: pastor, eu não consigo mais viver essa vida, eu estou cansada dessa vida. Eu comecei a ministrar na vida dela e entramos num propósito, no resumo, entramos num propósito de jejum e oração. Como eles têm hábito de orar no Ramadã, né, para lá, nós oramos 2 semanas e jejuamos para Jesus operar o milagre. E para minha surpresa, irmã Laude, quando eu voltei depois de 2 semanas, o marido dela estava andando para a glória de Deus. O Senhor fez esse grande milagre no campo missionário. Glória a Deus. É uma experiência e tanto, porque quando o Senhor conta um testemunho desse, motiva outras pessoas. Nós trazemos uma entrevista dessa porque nós sabemos que o campo é grande, a seara é grande, como nós dizemos, e a necessidade ainda de se propagar o evangelho, de levar, ainda é tempo de semear. Exatamente. E precisa de semeadores. O seu testemunho, eu tenho certeza que edifica a fé, inspira, motiva, leva ânimo a quem quer ir e às vezes se sente desencorajado. E eu creio que nosso tempo hoje é bem pequeno, mas eu creio que o Senhor tira dessa experiência um resultado muito positivo, ganhando almas, com testemunho de milagres. E eu tenho certeza que, como a palavra de Deus diz, para tudo há um tempo determinado. O Senhor foi lá, dentro do tempo que Deus determinou, e eu sei que o Senhor continua agindo. E como Jesus falou, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E a igreja está lá até hoje, os irmãos servindo a Deus e aguardando o retorno de Jesus. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe e que o seu ministério seja sempre profícuo, seja sempre assim, de muito fruto. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. E num oferecimento da Assembleia de Deus em Castanhal, Pará, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, nós trazemos ao seu coração a palavra do Senhor neste dia. O Senhor Deus tem algo de muito especial para você. Com vocês, o pastor Ângelo Hildo. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a você que nos assistem neste momento, em qualquer lugar desse parazão do Brasil, aonde chega através das mídias sociais deste programa Tempo de Semear. Antes de lermos o texto da palavra de Deus, quero dizer que me sinto honrado de estar aqui nesta programação pela vida da irmã Laude e também a vida do pastor presidente da Assembleia de Deus de Castanhal, pastor Olivar. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, o verso de número 21. Queria que você que está me assistindo agora, quero compartilhar com você esta pequena reflexão da palavra de Deus ao seu coração. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, o verso de número 21, que diz a palavra do Senhor: disso me recordarei o meu coração, por isso tenho esperança. Ou em outra tradução, na tradução linguagem, aliás, atualizada,
ela diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Nós estamos diante de um texto da santa e preciosa palavra de Deus, desses dois períodos que nós vamos estar compartilhando, o período de 70 anos do cativeiro. O profeta Jeremias, que foi um dos profetas principais que pregou a respeito desse período do cativeiro entre Jeremias, Daniel e Ezequiel. E outro período é o período do pós-cativeiro, que é o período ao término deste cativeiro, anunciado inclusive pelo próprio profeta que anunciou o cativeiro, que foi o profeta Jeremias. Mas o que chama a atenção no texto é exatamente que ele diz, num período de invasão de Jerusalém, a qual Nabucodonosor, no ano 586 a.C., invadiu Jerusalém e trouxe uma devastação, uma destruição total dos muros da cidade, na sua totalidade, a cidade de Jerusalém. E a Bíblia, a palavra de Deus, vem dizer que o profeta agora, nesse período, está trazendo uma palavra de esperança. E se nós formos analisar, há 144 palavras de esperança na Bíblia. O período que nós estamos vivendo no mundo, o período de conflito, de guerra, de crises que nós estamos vivendo ou sobrevivendo, essa palavra esperança é uma palavra que muitos já não conseguem mais fazer uso da mesma. O período da crise, o período do cativeiro, Jeremias está usando um texto, usando uma palavra de esperança, porque havia de fato uma projeção de Deus, havia uma projeção divina de Deus para com o seu povo. Se nós formos analisar já o período do pós-cativeiro, nós temos tanto no capítulo de número 29, a partir do versículo 10 de Jeremias, quando esse período está terminando, e o versículo 11 do capítulo 29 de Jeremias, Deus está dizendo na boca do profeta: eu bem sei o pensamento que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então orareis a mim e eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Esse é o período do término deste cativeiro. Mas Jeremias, em suas lamentações, volto a dizer, está dizendo: quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Se formos analisar o Salmo de número 126, nós vamos ver que o salmista, ele está escrevendo um salmo da alegria, o salmo da projeção de Deus, o salmo da esperança, o salmo em que o povo está tendo o privilégio agora de sair da escravidão dos seus 70 anos. E o salmista está escrevendo dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como quem sonha. Ora, ninguém consegue sonhar se não tiver esperança. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, versículo 13, ele fala de três coisas importantes. Ele fala da fé, ele fala da esperança, mas ele fala do amor. Esses três, porém, o mais importante deles é o amor, de fato. Só que o que seria do amor se não tivéssemos a fé? E o que seria do amor e da fé se nós não tivéssemos a esperança? E o profeta está dizendo: quero trazer à memória. O profeta pós-cativeiro, que foram três: Zacarias, Ageu e Malaquias. Zacarias está escrevendo no capítulo 9, versículo 12 do seu livro: voltai à fortaleza, ó preso de esperança, e hoje vos anuncio que recompensareis em dobro. O profeta pós-cativeiro está profetizando: voltai à fortaleza. Aí quem é a fortaleza? Quem é a nossa fortaleza? Davi responde no Salmo 46, quando diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua vivência em família, como você vive na tua vida espiritual, na tua projeção da tua vida para esta terra, mas eu quero te dizer que esta palavra esperança, no linguajar mundano, no linguajar
do dia a dia das pessoas, a maioria diz o seguinte: a esperança, ela é a última que morre. Mas na verdade, para nós que cremos, conforme diz Paulo na carta aos Romanos, essa esperança em Cristo jamais vai morrer. Olha só o que diz o capítulo de número 5, o verso de número 5 de Romanos: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. A palavra esperança só podemos encontrar em Deus, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que a nossa esperança está num Deus que tem um endereço certo, que Ele está no trono de glória. Ao redor do seu trono tem 24 anciões, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. À destra dele está a nossa esperança, Jesus Cristo, nosso advogado. Quando nós estamos com uma causa na justiça, nós contratamos um advogado porque temos esperança que através da sua competência nós vamos obter resultado e êxito. O nosso advogado é Jesus, ele está à destra do Pai. E a esperança cresce mais ainda, porque Jesus falou no capítulo 14 do Evangelho de São João, dizendo: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se eu não vou, eu teria dito, porque eu vou para o céu. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas ele deixou uma palavra de esperança: eu vou, mas vou enviar o Consolador, a fim de que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que coisa linda, olha que presente que Deus está nos proporcionando nesta oportunidade. O Pai está no trono, ao redor dele os anciões, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. À destra está o advogado, advogando a causa daqueles que o buscam. E aqui, quando nós não temos força, quando nós não temos ânimo, estamos desanimados, sem perspectiva, capítulo 8, versículo 27 de Romanos, diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, intercede por nós, por gemidos e por inexprimível, e leva a Deus as nossas orações. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A esperança, talvez, estamos chegando em período eleitoral, muitos talvez estão depositando a sua confiança, talvez nas autoridades, talvez no político, talvez no homem, talvez no teu patrão, talvez em alguém que te prometeu alguma coisa, mas talvez a frustração é certa. Mas uma coisa é certa: aquele que nos prometeu, segundo a sua palavra, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não cumpriria a sua palavra. Palavra de esperança. Se nós depositarmos a nossa fé, a nossa confiança aos pés do Senhor, a nossa esperança nele, com certeza você não vai se decepcionar. Eu quero que neste momento você receba esta palavra da parte de Deus e seja abençoado. E nunca esqueça que somente em Cristo Jesus podemos ter a esperança de uma vida melhor, não só na terra, mas de uma vida já projetada lá nas mansões celestiais. Entregue a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida de uma forma extraordinária. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida de uma forma sobrenatural, e que este coração teu aflito, atribulado, esse coração a qual você tem, que está talvez perturbado, que se transforme em um coração cheio de esperança, em um Deus que tudo pode fazer por mim e por você e por nós. Deus abençoe a sua vida em um nome de Jesus. Nós vamos agora orar por você, orar pela sua família. Reúna a sua família agora, seu pai, sua mãe, seu esposo, seus filhos. Nós vamos estar orando, apresentando a tua vida, para que haja de fato a esperança no teu coração. Pai eterno, no santo nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida do meu querido, amado irmão, telespectador deste programa, que talvez está sem fé. Se está sem fé, está sem amor, está sem esperança.
Mas a tua palavra diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. E esta palavra que ele está ouvindo já está gerando nele o amor de Deus e a esperança de que teremos dias melhores na face da terra, e que é garantido de que o seu coração se enche de esperança para um dia encontrar com o Senhor vida eterna, morada eterna. Assim oramos pelas famílias, pelos casamentos, oramos por vidas que precisam ser impactadas, transformadas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja, meu querido irmão, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. E neste domingo já é o Dia das Mães. Eu, com sinceridade, Celina, é um dia que está me marcando muito, porque eu perdi a minha mãezinha. E não é fácil. Eu pensei que a minha mãe era eterna. Mas aonde ela estiver, eu continuo amando com todo o meu coração. Eu também sou mãe, e aos meus filhos como mãe, embora sendo meu dia, vai o meu abraço, o meu carinho, e o meu abraço e carinho para você que é mãe, para Lia que é mãe, que faz parte do nosso programa. Meu abraço vai para a nossa pastora, a irmã Gisélia, a irmã Domingas, a Cleide, a irmã Lucinha, as minhas colegas supervisoras de área do Jardim de Deus e todas as mães castanhalenses, independente do credo, todas as mulheres que Deus tem dado o privilégio desse dom maravilhoso de ser mãe, como todas aquelas mulheres que nos dão a honra de assistir Tempo de Semear. É um prazer imenso estar aqui também, falando como mãe, como filha. Quero mandar um grande beijo para minha mãe. Esse mês de abril passado ela fez 80 anos. E nós louvamos ao Senhor pela vida, né? A vida da minha mãe. Teve 10 filhos, uma mãe exemplar. E eu louvo ao Senhor pela vida da minha mãe. E também falar como mãe, Laude. Eu como mãe, eu louvo ao Senhor. Eu sou mãe de 3 princesas. Rebeca, Raquel e Vitória. Amo muito. E assim, o prazer de nós sermos mães é um privilégio muito grande. Assim, o prazer que nós temos de educar, como manda a palavra do Senhor, né? O Senhor manda que nós cuidemos dos nossos filhos, porque eles são heranças do Senhor. E eu sempre lembro disso, Láudia. Eu lembro que minhas filhas são herança do Senhor. Então, a gente tem sempre aquele cuidado, porque são filhas e também são heranças do Senhor. Então, eu louvo ao Senhor pela vida das minhas filhas. E, assim, o privilégio de ter gerado minhas filhas. E, assim, ser mãe é um ser, assim, acho que divino mesmo, porque Deus escolheu uma mulher para gerar o filho dele também, né, aqui na terra. Então, é muito prazeroso. E eu oro ao Senhor para aquelas que não tiveram ainda o privilégio, que desejam ser mãe, que o Senhor Jesus abençoe vocês, e aquelas que são mãe, que muitas vezes passam por dificuldade. É claro, aqui neste mundo nós teremos aflições, a palavra de Deus diz isso, mas que nunca desistam dos seus filhos, porque os nossos filhos são heranças do Senhor. Lute por eles, ore por eles, façam intercessões, façam propósito pelos seus filhos, porque nós geramos filhos para ser bênção e não para ser maldição. Então, a Celina, ela teve o privilégio de ser mãe de 3 meninas, como ela disse, 3 princesas. O Senhor me deu também heranças. Eu sou mãe de menino, eu sou mãe de menina. É um casal lindo e abençoado. E a coisa mais gostosa é ser mãe. Eu quero falar aqui um pouquinho para aquelas pessoas, as mulheres que estão naquela dúvida se concebe ou não, as que conceberam e não sabem se vão levar a sua gestação até o fim.
O dono da vida é Jesus. Quero dizer uma frase que me impactou antes de eu ter meus filhos, porque meus filhos, eles são um milagre do Senhor, eu não podia conceber. E o Senhor, depois de 9 anos de casada, me deu meu primeiro filho e me deu também uma princesa, uma menina linda e abençoada. E uma colega minha que tinha provocado um aborto, ela me disse com lágrima nos olhos, Celina, uma frase eu decorei de tão impactante que foi para mim: pequenino e pouco amado foi meu primeiro filho, que nem chegou a nascer. Aquela frase, ela disse com lágrima nos olhos, e a frase me impactou, porque é uma decisão que a pessoa toma, às vezes no calor da influência, da dificuldade, ou mesmo daquilo que está sendo imposto pela sociedade, e depois a amargura vem. Ser mãe é um dom de Deus, é um privilégio de Deus ser mãe. A minha palavra é que cada mãe saiba cumprir aquilo que a palavra de Deus manda. Ensina a criança, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. E ainda quando idoso, não se desviará deles. Eu já disse neste programa, e eu acho o momento muito oportuno para repetir. Um grande educador disse: se educarmos as crianças de hoje, não puniremos os adultos de amanhã. E a educação, ela é sempre através da mãe, muito mais da mãe do que do pai, né, Celina? Verdade. Laudi, muitas vezes a gente repreende um filho, a gente erra, porque nós somos seres humanos, a gente erra mesmo às vezes, mas a gente erra tentando acertar. E todos os dias eu oro ao Senhor. Eu peço ao Senhor que eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma melhor mãe, eu preciso ser uma melhor filha. Então, é assim, é dom de Deus mesmo ser mãe. E quando a gente tenta ensinar e erra, é aquele versículo que diz, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, se eu não me engano, que diz que a gente tem que ensinar eles andando com eles, deitado ali numa cama, dirigindo. Onde você estiver, junto com seus filhos, nós devemos ensinar. Então é privilégio mesmo ser mãe, é dom de Deus mesmo. E eu louvo ao Senhor, porque Ele nos deu esse privilégio, né, Laudi? Pois é, Celina, o versículo e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O versículo é muito assim abrangente. Ele tem que colocar na palma da mão, colocar nos umbrais da porta, no coração, aqui no visor, em todo canto. E dela falarás aos teus filhos. A mãe que vive, né? O pai. As mulheres trabalham hoje em dia lá fora, porque trabalhar em casa é todo o tempo, mas trabalham lá fora. Mas a mulher é que está mais próxima, a mãe é que está mais próxima. Não é isto, Celina? A gente que leva na escola, é a gente que traz da escola, não é verdade? Então a mãe é sempre mais presente. Andando pelos caminhos, isso, levando para a escola, né? Pela manhã, quando vai deitar, fazer dormir, não é? Então, todo o tempo é válido para nós incutirmos na cabeça da nossa criança a sã doutrina, o caminho do bem. A minha filha, Celina, ela dizia na escola, porque tem muito filho que diz assim: mas mamãe, o meu professor disse assim, assim. A minha filha dizia assim para o professor, para os professores: mas a minha mãe disse que é assim, assim e assim. Então nós temos que fazer acontecer os nossos filhos aqui dentro, no coração, a palavra de Deus, que é nossa regra de fé e prática. Nós vamos agora dar os parabéns, né, Celina? Parabéns a todas as mamães da minha igreja, do meu querido Círculo de Oração. Um abraço para minha Lida, Lucia Araújo, a Cleide, e todas as irmãs do Círculo de Oração da igreja, minha vizinhança, meus parentes. Um grande abraço, que neste domingo vocês tenham um dia abençoado e regozijem-se com seus filhos, porque é dom de Deus ser mãe. Um grande abraço para todas.
Quero dar os parabéns para minhas irmãs, a Lúcia, a Neia, que são mães queridas. Quero dar os parabéns para uma pessoa muito especial, Leda. A Leda, ela tem 3 filhos biológicos, mas ela tem mais de 300 filhos em Casa Amanhecer, lá em São Paulo. Parabéns, Leda, parabéns, Sueli. As nossas mulheres aqui, que são colaboradoras de Tempo de Semear, Jardim de Deus, parabéns. Elisete, a moça, minha colaboradora lá em casa, a esposa do nosso prefeito, as nossas comerciantes, as nossas empresárias. Parabéns a todos, o nosso abraço. Deus abençoe você, mãe, mulher de Deus, mulher que cumpre a vontade de Deus de ser mãe. Isso mesmo, Laude, também, não esquecendo, claro, de nossas mães, do nosso cinegrafista, a Ivana, esposa do irmão Iclis, e a Anne, esposa do Rian Freire. Um grande abraço para vocês e também para nossa querida Paula Bulhões. Um grande abraço, Paula, que você continue sendo essa mãezona que você sempre foi. Estamos chegando ao final do programa e os nossos agradecimentos vai para a Sueli Buffet, lá de Santana, no Amapá. Olha que interessante. Sueli Buffet é o buffet mais requintado da região, o mais saboroso, com maior qualidade e maior eficiência. Sueli Buffet para o seu evento. Também temos Império Mídia, Laude. Império Mídia trabalha com eventos, cinegrafista, gravações, trabalha com uma excelência. Contrate, chame Rian Freire e contrate Império Mídia. Você que está programando aí o seu casamento, seu aniversário de 15 anos, sua colação, contrate Império Mídia. Nosso muito obrigado para a nossa querida irmã Socorro Santiago, A irmã Domingas, irmã Bena, a irmã Maria Gomes, pastora Adonai. Deus abençoe vocês. E assim, nós temos um encontro marcado no próximo programa.